comentando agora, você assistiu aí, viu o nosso site, gostou, vai mandar outros amigos, mas eu queria lembrar de duas figuras antes de a gente entrar no nosso próximo assunto, e rapidinho que eu vou fazer um programa com o Messias Sampaio, que foi o primeiro coordenador, e o Arnaldo Santos, o nosso companheiro, nosso parceiro, que às vezes está aqui. Esses dois fazem a história do Peladão. Dudu, eu não vou nem passar para tu falar sobre eles, que senão a gente não fala desse outro assunto, né? Mas eu tive o prazer de participar diretamente da sua família. Eu tenho uma ligação da nossa família, nós temos uma ligação muito fraterna, porque eu considero o Dudu como primo, porque ele é meu primo, é primo de um primo nosso, né? Ele é primo do Ramayana, eu sou primo do Ramayana, sobrinho da tia Alba, eu também sou sobrinho da tia Alba. E vivemos a nossa infância frequentando a casa do Dudu. E hoje, eu estou querendo resgatar essa história, e tudo isso que nós falamos aqui foi para chegar nesse momento, né? Com o seu Edgar e com a tia Helena, que iniciaram com grande força e grande carinho pelos filhos. Vários esportes começaram na casa do Dudu. E não só o karatê, como vôlei, handebol e que mais, Dudu? Conte aí um pouco dessa história. Praticamente tudo, tio Hélio. O meu pai era um cara muito voltado para o condicionamento físico, né? E até uma coisa interessante, quando ele chegou à época que ele queria realmente expandir mais, que à época as condições eram outras, ele queria servir a nossa pátria, ao Brasil, e quando era a época da guerra, ele é convocado para ir, embarca num navio para ir lutar na Itália, e no caminho ele pega um problema sério no pulmão, desembarca em Fortaleza e é obrigado a ficar lá porque ele não foi incorporado totalmente porque ele pegou uma doença no pulmão e teve que ficar em Fortaleza. Então ele trouxe na cabeça a vida inteira que precisava ter condição física para suportar a diversidade da natureza. E isso ele fez com que os filhos, desde pequenininho, praticassem esporte. E isso é verdade. Nós somos 4 irmãos, e com a minha mãe a gente formava um time de futsal, com o meu pai e minha mãe formavam um time de vôlei, nós 5 fazíamos um time de basquete, né? Nós 5 jogávamos praticamente tudo, e todos nós praticávamos artes marciais. Fizemos judô, fizemos karatê, fizemos boxe, tudo, todos nós, o seu Monteiro, Dona Helena e os 4 filhos. E o meu pai, na sua expansão econômica, graças a Deus, construiu na nossa casa uma academia para lutas e construiu também uma quadra para prática esportiva. E é nessa quadra que a gente tinha a chance de treinar grandes equipes. Começou com o nome da Modísio, que era o nome da empresa do papai, e a gente praticava absolutamente tudo que você pensasse. Eu tenho em casa muitos troféus importantes de jogos, porque naquela época também tinha tudo isso. Naquela época tinha jogos estudantis, jogos universitários, jogos natalinos, Semana da Pátria, jogos comerciários, jogos industriários, jogos dos pais, jogos das mães, jogos do Dia das Crianças. O Estado tinha todo esse tipo de competição o ano inteiro. Colônia, bom, Tio Hélio, não precisa dizer, bota quente, Tio Hélio bota quente, né? Tio Hélio bota quente. Então nós tínhamos uma cidade que efervescia a prática esportiva generalizada e comunitária. E o papai colaborava muito através dessa sustentação que ele fazia. Ele que nos deu a oportunidade de implantar o handebol do Amazonas, foi o seu Monteiro que nos proporcionou, porque o Edgar foi para São Paulo jogar no Pinheiros, o Evandro foi morar na Alemanha para fazer curso na MWM, e os dois, quando voltaram, trouxeram o handebol e nós implantamos em Manaus. E aí sim, eu me especializei no handebol, que era o esporte que eu me adequei melhor pela minha compleição física, e fora o que nós desenvolvemos, o resto pela frente, karatê, fizemos grandes apresentações, era um negócio, realmente, seu Monteiro e Dona Helena foram os grandes responsáveis por tudo isso. Eu me lembro uma vez, nós estávamos decidindo um torneio de futsal que o papai colocou lá no Robelém, e foi para a final o nosso time contra um time do Bolevar, Amazonas, com meu amigo Torrada, aquela moçada que era amigo nosso, Rubem Dário, né, e muita gente que jogava muito de futsal e tal. E na decisão foi para os pênaltis, minha mãe era goleira.
Não é que o cara bateu o pé na mamãe e defendeu, ele não se conformava, ele chorava. Como é que é a mulher naquele tempo, né? Uma mulher pegou meu pênalti, não acredito. Todo mundo mandou no sábado, deu um sabacu do moleque danado. Mas faz parte da história e eu acho que é isso aí. Nós com isso aprendemos e esperamos fazer com os nossos filhos e lutando para que a cidade entenda a importância da prática da educação física do esporte, né? O Dudu, ele praticou alguns esportes, excelente karateca e algumas histórias também sobre isso que a gente vai contar depois, mas em off, né? Mas tem a parte que eu presenciei nos Jogos Universitários, vendo o Dudu como um ponta. E nós fizemos um curso e o técnico teimava em atacar pelo meio. E você sabe que o meio, ele, por mais que tenha um ângulo maior para se chutar, mas ali é congestionado. E o Dudu deu um show nesses Jogos Universitários, e eu estava com o Tetsu Fujisaka, que era meu segurança, e eu ia torcer, porque eu ia torcer e a gente ia agredir mesmo lá, e, assim, no bom sentido. E o Dudu fez vários gols pela ponta, e eu dizia para o técnico, joga pelas pontas! E o Dudu presenciou vários gols, não foi, Dudu? Fizeste, né? Tchê, naquele ano, eu fiquei como vice-artilheiro do Brasil, eu ganhei uma bolsa de estudo para a Gama Filho no Rio de Janeiro, mas na época eu era aluno de engenharia, não queria ir para estudar engenharia não, era um negócio meio complicado. Mas aquele ano foi um ano muito feliz na minha vida, porque eu consegui ser o vice-artilheiro do Brasil e depois fomos para o Campeonato Brasileiro e tal. E eu ganhei até um apelido nacional, os caras me chamavam de pipoca, porque eu ficava pulando, saltando muito, né? E o pessoal de São Paulo dizia, olha, vai jogar com o time da Amazônia, o pipoca tá aí e tal, cuidado com pipoca, pô, mas graças a Deus funcionou mesmo, tio velho. Se tivesse um filme, era bom mostrar que ele entrava pela ponta e pulava, jogando o seu corpo, projetando para dentro da área. Era tanta a impulsão que ele ficava cara a cara, muitas vezes com o goleiro, não é isso? Foi isso, inclusive me provocou alguns acidentes, um até relativamente grave, porque eu às vezes chegava tão perto do goleiro que a gente se chocava, né? Mas era uma forma de eu poder fazer os gols, né? Que eu segurava a bola o máximo que eu podia, no handebol você não pode tocar na área, então na verdade literalmente voando que a gente via. Mas graças a um treinamento que a gente tinha no voleibol, que dava uma impulsão muito grande, né? Que você tinha no voleibol, que eu aplicava no handebol, somado ao judô, porque o judô ainda tem essa vantagem. Você aprendia a cair, que uma coisa é você cair direto, outra coisa é você sair rolando, e isso as pessoas chamavam de pipoca, porque eu batia no chão, não parava, aí rolava até sair ali na frente. Mas é graças ao judô que eu aprendi a cair, que o judô ensina você a cair, sem se machucar.